pastor aqui hoje, tá? Mas a palavra do Senhor nos traz para nós hoje, no livro de Romanos, capítulo 10, o versículo de número 8 até o versículo de número 11, para a nossa meditação durante essa noite. Eu quero falar um pouco sobre os judeus rejeitaram a justiça de Deus. E como nós, hoje, como cristãos, como nós estamos hoje rejeitando ou estamos realmente fazendo a vontade do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 8 em diante, diz assim: porém ele disse, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, a tua palavra, Senhor, foi lida. E nesse momento, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando em cada coração. Pai querido, apenas sou o instrumento da tua mão neste momento. E esta igreja também, Senhor, é vaso na mão do Senhor. E que o Espírito Santo possa implantar no nosso coração agora a tua palavra e que possa convencer-nos, ó Senhor, e trazer-nos neste momento, ó Deus, conhecimento da tua santa palavra. Pai, neste momento, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espiritual, para que possamos ouvir e também enxergar, Senhor, a tua verdade. Fica conosco, Senhor, no decorrer, Senhor, desta mensagem e deste culto, ó Pai, que seja de louvor e glória ao teu nome. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os irmãos podem se sentar. Amados, o Paulo, quando ele chegava diante dos judeus, e ele realmente começou a pregar, ele começou a falar a respeito das lutas que estavam enfrentando. E nós sabemos que naquela época e hoje também existe também as perseguições, as lutas, tanto muitas das vezes é física, também espiritual. Mas nós precisamos entender que quando Paulo diz assim, olha, porém, que se diz? Que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Quando nós estamos estudando, estamos buscando a palavra, ela está perto de você. E quando você para de estudar, para de buscar a palavra, você realmente fica fraco, porque você não está alimentando. E o que acontece é que Paulo olhava para eles e via a fraqueza deles. E nós também, quando nós paramos de buscar a palavra, paramos de encontrar você, como ele diz, a palavra está perto de ti. Ela está perto, mas se você não pegar, ela não vai entrar no teu coração. O Paulo olhava para aquela igreja de Roma e ele começou a ver que realmente o judeu estava fraco, porque não tinha palavra. A palavra não estava no seu coração. A palavra estava perto, mas eles não buscavam na palavra para alimentar a sua alma. E quando eu e você realmente busca, porque ela está perto, ela se busca e ela você vai encontrar. E quando ele disse assim, ser cristão é mais do que pensar que é crente. Ser um cristão é diferente de ser um crente. Crente, todo mundo é crente. Até o Satanás é crente. Mas tem uma coisa por conta. O cristão, ele tem a marca, porque ele tem a palavra no seu coração. Ele tem a palavra na tua boca. Quando você começa a falar do Evangelho, quando você está falando para uma pessoa que realmente não tem conhecimento, a partir daquele momento que você começa a falar, você começa a sentir Deus falar no teu coração, e a tua boca se abre, o Espírito Santo começa a falar, daí a pouco as pessoas começam a sentir o poder de Deus. Amados, eu tenho um pouquinho de facilidade para poder evangelizar. Mas por quê? Porque na verdade eu busco na palavra sempre para que eu tenha oportunidade para falar.
Eu estava brincando, cheguei no mercado, o pastor Manuel estava junto. Tinha uma menina lá no caixa lá de gravata. Eu disse para ela assim: escuta, você me empresta essa gravata? Ela começou a dar risada. Eu falei para ela: você me empresta porque eu sou cristão, eu preciso de uma gravata para mim poder fazer uma diferença aqui agora. Eu quero pregar, falar de Jesus para você. Ela disse assim: mas eu já conheço Jesus. Eu disse: glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós precisamos ter no nosso coração, na nossa boca, a palavra da salvação para que nós possamos ajudar. Então, veja bem o que ele disse aqui, Paulo. Porém, o que ele diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Veja bem, essa palavra da fé ela tem que ser pregada a todos. É uma fé que nós temos, que Jesus disse assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé leva-nos a aproximar das pessoas, porque sem fé é impossível. Então, quando ele diz no verso 9, ele diz assim: olha, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha aqui o que a palavra é dentro de você. Mas se tem a palavra, mas não tem o Espírito Santo também, amados, não vai funcionar. Porque muitas das vezes eu sou ouvinte da palavra, eu não sou praticante. E quando eu não pratico a palavra, então o Espírito Santo não vai me usar. Eu estava lendo um exemplo de pessoas que realmente ouviam a palavra, iam até o templo, e lá ficava feliz porque estavam ouvindo a palavra, mas na hora de testificar da palavra, eles realmente falhavam. Nós temos dois exemplos aqui no livro de Atos, capítulo 5, de um homem que realmente ele foi lá no templo, ele levou a sua parte do que ele tinha vendido, e ele pensava que ele estava agora fazendo a coisa correta, mas ele mentiu. E quando ele mentiu, amados irmãos, o Espírito Santo se revela para Pedro naquele momento, e Pedro naquele momento olhou para ele e viu, e disse: você está mentindo. Amados, se você tem a palavra no seu coração, o Espírito Santo ele te dá a verdade, te mostra quando você está falando a verdade e quando você está mentindo. Deus revela para você, mas é através da palavra. No livro de João, no capítulo 5, verso 39, ele diz assim: examine as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, porque ela testifica de mim. Então você precisa analisar agora, se você não tem a palavra, como é que o Espírito Santo vai te revelar? Como que você vai falar do amor de Cristo? Lá no livro de Mateus, capítulo 22, 29, ele diz assim: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes o crente erra por esse motivo. Então nós não podemos ser crente, nós temos que ser cristão. Por que o cristão? Porque na verdade, quando ele disse, pensando ser um crente, mas não, você tem que ser um cristão. Por ele diz assim: o verdadeiro cristão é quem que é nascido de novo. Quem é o cristão? É aquele que é nascido de novo. E como que eu realmente posso nascer de novo? Mas igual Nicodemo agora, né? Lá no capítulo 3 de João, Nicodemo pergunta para Jesus: como que eu vou nascer de novo? Mas a palavra do Senhor diz para nós: nascer de novo é todos os dias você tem que estar plantando dentro de você coisas novas. Quando Jesus falava para Nicodemo, ele queria que Nicodemo entendesse o plano do novo nascimento. E mesmo aqui nesse texto aqui de capítulo 10 aqui, nós observamos aqui Paulo disse que o nascer de novo é viver como Cristo, com Cristo. Como que eu posso viver sem Cristo? Eu não tenho novo nascimento. Então, quando a gente começa a olhar, a gente começa a observar como Deus trabalha na nossa vida. Ele diz assim: e se alguém que não procura a salvação, as suas obras é morta. Quem não busca a sua salvação, quem não procura, até as suas obras são mortas. Então a palavra tem que estar dentro de nós, eu tenho que confessar isso. O verso 9 diz para nós: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e teu coração crer que Deus
experiência, você não vive uma experiência com Deus. E a minha experiência, amado, eu ainda estava conversando com uma pessoa, estava orando junto, porque todo dia tem um jeitinho de ficar orando com as pessoas, e essa pessoa me perguntou para mim assim: como que eu posso pregar o derramamento do Espírito Santo? Como que eu posso falar? Como que eu sei que o Espírito Santo está na minha vida? Eu disse para ela assim: leia então Atos capítulo 2, e você vai ver a função do Espírito Santo é levar as pessoas a conhecer quem é Jesus, pregar as boas novas, anunciar o reino de Deus, porque quando a descida do Espírito Santo naquele momento foi um momento de glória, foi um momento, naquele momento ali que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas por que eles ficaram cheios? Porque eles tinham a palavra no seu coração, tinha a palavra na tua boca, e o Senhor usava eles naquele momento. Você quer falar, você quer ser usado? Então, não deixa de realmente colocar isso aqui na tua boca, no teu coração. Fica quieto, confessa e leva o Senhor ao conhecimento. O verso 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, com a boca confessa a respeito da salvação. Então você precisa confessar a respeito da salvação. O Senhor poderia dizer: por que o irmão está falando sobre salvação? Todo mundo aqui já conhece o Evangelho. Eu concordo com todos, já conhecem o Evangelho. Eu também conheço, mas contemporâneo. Eu sou humano, eu erro. Alguém de vocês sabe como está escrito lá no Salmo 119, verso 105? O que a palavra é para você? A tua palavra é lâmpada e luz? Aí agora você começa: como é que você quer andar na luz se você não tem a palavra? Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não está na trastela. Então, amado, aí nós começamos a entender o que é a palavra para nós. Não adianta eu estar na igreja todo dia, mas eu não tenho essa direção do Espírito, eu não tenho a direção da palavra. Como que Deus vai me usar? Como Deus vai salvar a alma? E muitas das vezes eu quero salvar a alma aqui dentro da igreja. Eu quero que as pessoas venham chegar aqui e ouvir a palavra. Irmãos, o Evangelho não é isso. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com essas almas que estão aí fora. Nós temos um compromisso, muitas das vezes, irmão, de chegar diante de uma pessoa que está lá na rua e dizer assim: Jesus te ama. E tem uma coisa que você disse, essa palavra, o Senhor começa a trabalhar no coração dessas pessoas. As pessoas querem ser amadas. As pessoas querem ser realmente acolhidas. O verso 11 diz assim: e quando as Escrituras dizem: todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui fecha a nossa mensagem. Todos que creem no Senhor Jesus Cristo não é confundido. Você pode ir porque Deus vai te usar você. Não tenha medo. Eu digo para os irmãos, eu sou uma pessoa que eu paro um pouco, eu amo bastante. E em todo lugar por onde eu tenho passado, eu tenho a oportunidade de falar. Mas Deus concede essa oportunidade, por quê? Porque às vezes tem dia que a minha esposa fica brava comigo assim: você não para nessa casa, você fica só no escritório, você fica mais sozinho dentro dessa casa. Eu digo assim: quando você está sozinho, eu estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda bem que eu era assim: você está perto de mim? Eu tenho serviço, eu tenho que fazer alguma coisa. Você não tem nada que fazer? Eu tenho. Brincando, né? Porque brinca muito. E a testemunha até falava comigo assim: olha, eu não aguento mais, não estou aguentando mais você dentro daquele escritório. Eu falei: mas se eu ficar aqui dentro de casa é pior. Aí a gente começa a brincar, começa a conversar, e ela começa a fazer perguntas também. E aí a gente começa a estudar a palavra, começa a ver o que Deus tem para nós. Então, amados, aqui o texto é bem claro para nós, trazendo para nós o conhecimento, quando ele diz assim: se alguém que abre a tua boca e fala da justiça de Deus, esse alcançará a vida eterna. Então a minha vida eterna vai depender de mim. Não depende mais de Jesus, não depende mais de pastor, não depende mais de ninguém, depende de mim. Eu mesmo tenho
continuar, tem que correr atrás da minha salvação. Porque Jesus já me deu. Agora eu tenho que pegar ela. E quando eu pego essa salvação, eu tenho que pôr ela em prática. Como é que eu vou pôr ela em prática? Sendo usado pelo Senhor. E aí, as pessoas de fora é que vão ver. Não é eu que vou realmente ver que eu estou salvo. Eu creio que cada um dos irmãos olha para cada um e sabe as suas atitudes, como que você é. Tem nada melhor para conhecer uma mulher em casa. Como que está? Como é que você está em casa? Será que a sua salvação está sendo de dentro da sua casa? Que a salvação começa lá dentro de casa. E quando a casa é abençoada por Deus, você vem para a igreja e a igreja também é abençoada. Amém. Sabe por quê? Porque o meu Espírito que está lá dentro da sua casa está aqui dentro. E ele realmente nos dá esse conhecimento assim. E como alguém que edifica sobre o fundamento em Cristo Jesus será edificado. Então a minha vida e a sua tem que ser edificada em Cristo Jesus. Em qualquer lugar que você estiver, na rua, na sua casa, na igreja, em todo lugar. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, amados, e que nós possamos observar que quando Paulo pregava essa mensagem, ele via as dificuldades que estavam acontecendo. Muitas das vezes nós não paramos para ver as nossas dificuldades que nós temos como crente, como cristão. Alguém aqui tem alguma luta, passa por alguma tribulação? Amém. Eu também passo. Se eu disser que não passo, porque você então não está na presença de Cristo, tá? Porque todo aquele que está na presença de Cristo passa a luta e tem as suas. Mas amanhã tem a vitória. Isso é parte importante. Hoje eu não tenho minha luta, mas amanhã eu tenho a vitória. Muitas das vezes eu tenho a luta mais de manhã, à tarde também eu tenho a vitória. Amados, a gente sabe que o Senhor nunca nos deixou e nem vai nos deixar. Então, para nós podermos observar que Ele realmente guarda-nos e dá-nos vitória. Então, Ele disse assim: quem quer procurar alguma alma, então busca em Cristo em primeiro lugar e tu verás a glória de Deus. Você quer ver uma alma salva? Então esteja com Jesus, porque quem vai salvar essa alma é Jesus, não é você. Mas você vai chegar lá, você vai abrir a tua boca e vai confessar, porque o teu coração está cheio, a tua boca está cheia para você falar do amor de Deus. Aí sim, irmão, você vai ver a glória de Deus se confessar. Amém? Que assim Deus possa estar nos abençoando e que cada um de nós possamos receber do Senhor a tua graça, a tua misericórdia, e que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados para subir. Amém? Eu volto a palavra.